De volta com o nosso encontro marcado, nós estamos falando hoje com o médico Dr. Paulo Henrique, urologista, um dos mais conceituados aqui de Barreiras. Doutor, eu havia lhe perguntado o seguinte, por que o câncer de próstata, o senhor até já falou um pouquinho sobre isso, ele é considerado uma doença silenciosa? Isso. A hiperplasia e o senhor falar um pouquinho também da primeira manifestação, de como as pessoas realmente, como ele começa a se manifestar. Isso. Como eu falei, as duas principais doenças da próstata é o crescimento benigno da célula. Aí ela cresce muito, ela aumenta muito de volume. Então o paciente começa a levantar muito à noite, ele começa a ter dificuldade, o jato fica mais fraco, às vezes o jato interrompe, às vezes tem que correr para ir ao banheiro, né? Em alguns casos pode ter sangue na urina também. Mas no câncer, o crescimento do volume da célula é menor. Imagine que o canal da urina passa dentro dela. Então, se ela cresce menos, ela aperta menos o canal da urina. Então, o homem com câncer de próstata em fase inicial, ele não vai ter tanto sintoma urinário. Ele não vai ter tanta dificuldade para urinar. Pode eventualmente ter um sangramento, ter uma dor ali, mas é muito raro. Então, por isso que é uma doença silenciosa. Na fase de cura, na fase de diagnóstico precoce. Ele vai dar sintomas, infelizmente, quando ela começa a sair da próstata. Então, homens que não, mais idosos, que não fazem exame de próstata e começam a ter dor óssea, fratura espontânea, tá? Dificuldade, pode ser da metástase já do câncer de próstata. Então, é importante a gente lembrar disso, é uma doença silenciosa, porém, é uma morte muito triste, é muito doloroso a morte por câncer de próstata avançado. É isso que a gente não pode deixar chegar. É esse o objetivo da medicina, é, no mínimo, aliviar sofrimento. Então é isso que a gente busca e agradeço mais uma vez essa oportunidade da gente conseguir dar essa informação de qualidade. Não podemos esperar ter sintomas. Certo. Falar um pouquinho mais novamente do diagnóstico para as pessoas que têm um problema e que quer procurar. Como é feito os primeiros diagnósticos para a detecção do câncer de próstata? Isso, em primeiro lugar, né, ele passou de 50 anos para todos os homens. A partir dos 45, aqueles que têm histórico familiar. Né? Marcar sua consulta com o urologista, lá o urologista vai indagar sobre esses sintomas que ele tem, e os sinais serão, através do toque, um aumento ou não dela, presença de um nódulo ou não. Mas ali, só uma questão meio de curiosidade. É tão rápido o toque, como é que o médico consegue detectar alguma coisa numa rapidez daquela, coisa de segundos? Não, consegue sim. Consegue. O urologista está preparado para isso, está habilitado, né? Para aquilo. Porque é muito rápido. O que a gente busca, principalmente, é o endurecimento dela. Você sabe muito claramente, ela normalmente tem uma texturazinha elástica, muito fácil. Ah, certo. Né? Quando a gente toca e sente que ela está endurecida, ou então quando ela está assimétrica, porque assim, tem um lobo direito e um lobo esquerdo. Se ela está assimétrica, indica que tem alguma coisa errada ali. Se você alia essa coisa que você suspeitou, você tocou um nódulo, tocou um endurecimento, junto veio o PSA elevado, então acende a luz vermelha. Vamos investigar, né? Vamos repetir esse PSA, vamos fazer um ultrassom, vamos fazer uma biópsia. O PSA pode dar um primeiro resultado errado? Pode. Como eu falei, ele é um marcador, ele não é um marcador tumoral. Então ele pode subir no processo inflamatório. É por isso que a gente recomenda que o paciente, quando for fazer o exame de sangue, ele tem que ficar 2 dias, no mínimo, sem montar a cavalo, sem andar de bicicleta, sem ter relação sexual, porque o ato de ejacular faz com que essa próstata se movimente e produza mais PSA. Então, ela pode alterar algumas circunstâncias. E aí é importante. Às vezes, chegam alguns pacientes no consultório que falam, doutor, todo ano eu tenho feito meu PSA, eu estou tranquilo. Não está tranquilo. Por quê? Porque, como eu falei, dá 85%, então tem 15% aí que está fora, que não conseguiu diagnosticar. Então, só o PSA resolve? Não resolve. O que resolve é PSA e toque. Aí você fecha 95% de certeza se é ou se não é um câncer. Vamos falar agora de tratamento. Qual o principal tratamento e como começa um tratamento de um câncer de próstata inicial? Isso, o tratamento chamado Gold Standard ou padrão ouro é a cirurgia. Tá?
em que a gente retira em bloco. Não tem como fazer um tratamento através de forma medicamentosa. Tem, mas aí é quando o câncer já está avançado. Porque se eu tenho a chance de cura mesmo, é a cirurgia, retirar. Imagina, eu tenho um tumor que está só ali dentro da próstata. Se eu tirar ele e jogar fora, eu estou curado. Tá? Então o tratamento principal é a retirada cirúrgica dela. Tá? Quando ela já ultrapassa os limites da próstata, mas não foi para os outros órgãos, eu posso irradiar, fazer radioterapia. Consigo um índice de cura menor, mas também é um tratamento muito, muito bacana. É óbvio que todos esses tratamentos, eles precisam ser discutidos com o paciente, com a família, né? Tem que ter uma aceitação do paciente em função, todas as complicações são discutidas com os pacientes e os familiares, tá? Então, a segunda opção seria essa radioterapia. Quando ela já começa a ganhar correntes sanguíneas, linfáticos, vai para os outros órgãos, aí não mais é curativo, somente paliativo, que é tentar congelar esse tumor e suas metástases através de hormônio. Como é que é esse hormônio? Através de injeção, uma injeção mensal, a gente consegue bloquear, ou até fazer a castração cirúrgica. Eu posso ir lá e fazer uma cirurgia nos testículos, retirar esse testículo, ele vai também resolver, tá? Mas é paliativo. E quando não resolve nada, e aquele câncer continua agressivo, e vai para pulmão, vai para outros órgãos, a gente pode lançar a mão da quimioterapia. Então a gente tem essas 4 formas de tratamento, lembrando que somente a cirúrgica e a radioterapia, em alguns casos, é curativa. O restante é paliativo. O senhor falou um negócio muito importante. Eu queria que o senhor comentasse um pouco mais sobre a relação obesidade e câncer, principalmente o câncer de próstata. Porque as pessoas hoje não ligam muito, não procuram fazer o exercício, não procuram fazer uma forma vamos dizer assim, de alimentação correta. De prevenção. E o senhor fala um pouco, é muito importante para nossos telespectadores. Exatamente, ou seja, o câncer de próstata, a gente tem 2 situações de fatores de risco. Uma que a gente não pode prevenir, que é a idade e a hereditariedade. Mas a gente tem outras situações que são preveníveis, como a obesidade. Então, evitar a obesidade. Tá? Ter hábitos de vida de atividade física. Eu vou estar prevenindo a obesidade, fazendo todo um processo de renovação celular. Diminuir a alimentação. Tem estudos muito concretos nesse sentido. Diminuir a alimentação rica em gorduras, rica em frituras. Já é sabido que causa câncer de próstata, causa câncer de colo de reto, que é o terceiro câncer mais frequente no homem, é o câncer do intestino, do reto, do colo. Então, alimentos que têm muita fibra, as frutas, verduras, elas previnem o câncer de próstata. Alguns outros com algumas vitaminas, como por exemplo o selênio, que é muito encontrado no tomate, ele evita câncer de próstata, né? A vitamina D tem uma importância grande também, aqueles alimentos com antioxidantes também. Então, hoje em dia, tem se focado muito nisso. O senhor falou num negócio importante, e uma vez um médico, eu fui no urologista, e ele me passou a vitamina D. E isso deve ter mais ou menos uns 8 anos. E eu mando manipular e tomo. Qual o benefício da vitamina D para o homem? Bem, ele interfere em várias questões. Primeiro, melhora a imunidade, ele melhora as funções musculares. Então, a gente sabe que com a idade a gente começa a ficar, nossa musculatura começa a ficar mais flácida, não é? Mais flácida, então ele interfere na questão muscular, na questão neurológica também, ele é um neuromodulador, então ele ajuda nas transmissões neurológicas como um todo. E tem também estudos muito fortes a respeito dessa prevenção em câncer. Então a vitamina D hoje tem se falado muito sobre ela, inclusive agora no Covid também, nessa questão de melhorar a defesa aí. Então a vitamina D, junto com a C também, então são vitaminas que são muito importantes nesse contexto. Por que os homens negros têm uma tendência maior para o câncer de próstata? Pois é, isso é uma questão genética, né? Então, assim, mas é provado cientificamente que isso existe? Sim, com as estatísticas. Então, assim, os levantamentos mostram que é mais comum em negros.
tá? Por fatores genéticos. Da mesma forma que, por exemplo, os povos, os amarelos, os japoneses, eles têm mais uma incidência de câncer de estômago. Tá? Então, são por fatores genéticos, tá? Mas assim, a diferença é bem pequena. Então, a gente não pode balizar por isso e quem não é negro não precisa ir, de jeito nenhum. Né? Então, assim, é uma diferença muito pequena. Existe apenas uma tendência, mas... Uma tendência somente. Certo. Tá? Como é mais tendencioso o asiático ter câncer de estômago. Embora, o que acontece? O hábito de vida pode mudar isso. O asiático, quando muda para o ocidente, ele começa a ter cânceres também mais prevalentes no ocidente, como câncer de cólon, ou seja, pode ser que tenha a ver com a dieta também. Então, assim, é muito importante, aí isso remete à pergunta anterior sobre os fatores de hábitos de vida, de alimentos. Isso são muito mais fortes do que somente a questão racial. Nós temos aqui uma pauta extensa para falar e está muito bom, mas infelizmente nosso programa está chegando ao final. O senhor tem mais 2 minutos aí para suas considerações finais. E dá um recado aí para esses homens realmente procurar o médico. Exatamente, né? E aí eu citei no início que mulher não tem próstata, né? Mas a mulher é uma forte aliada nisso. Tá? Então, assim, uma das maneiras, como quebrar esse tabu? Né? A gente tem falado para o homem que ele precisa viver mais, né? Que é um exame simples, mas a gente precisa de mais aliados nisso aí. Além da imprensa podendo passar uma informação de qualidade, são as mulheres. Você, mulher, fale com seu marido, fale com seu pai, eles não vão deixar de ser homem por ter feito um simples exame. Pelo contrário, eles vão estar provando para a sua família que é mais homem ainda, que ele ama a si, que ele ama seus familiares, sua esposa, seus filhos. Então, assim, eu acho que a gente tem que encarar como um ato de amor. Essa é a grande verdade. Amor à vida. Hoje todo mundo quer viver, quer envelhecer com qualidade. Então, eu acho que não faz sentido isso. E eu chamo a atenção das mulheres para essa questão de ser aliada. Ela está muito consciente já dessa necessidade de se examinar, dessa necessidade de ir ao médico. Então, eu acho que é uma oportunidade que a gente não pode perder. De dizer às pessoas que a saúde é o que interessa, é o que importa. Né? Então, e agradeço. Mais uma vez, eu acho que a informação de qualidade que a gente cresce como cidadão, né, como sociedade. Muito obrigado mesmo. Mas eu esqueci de uma coisa importante. Porque o profissional urológico aqui é muito pouco. Onde encontrá-lo se amanhã eu precisar de um médico? Pois é, eu estou aqui há 22 anos já, né? Então, assim, me encontra lá no meu consultório, Instituto Médico, fica ali perto da Igreja Perpétuo Socorro, ou aqui no Hospital Central, na URUS, que é uma outra clínica que a gente também trabalha. Né? Mas na cidade temos vários colegas urologistas aí, então fiquem tranquilos que nesse assunto, em relação ao câncer de próstata, tem assistência muito boa na região. Muito obrigado mesmo, foi excelente essa sua entrevista aqui, muito bom, eu lutei muito para trazê-lo aqui, mas muito obrigado, viu? E nós ficamos por aqui, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até o próximo encontro.